Antes da aurora do tempo. Meu nome era Helel Ben-Shahar, estrela da manhã, filho da aurora. Os escribas humanos me chamariam depois de Lúcifer, mas esse era apenas um eco distante do que eu realmente era. Segundo os estudiosos da angelologia, eu ocupava a posição de querubim ungido e protetor, um dos seres mais próximos do trono de Deus. No livro de Ezequiel 28:14, preserva um fragmento dessa verdade. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Não era simplesmente um anjo, pertencia à primeira hierarquia celestial, os serafins, querubins e tronos, que existem em contemplação direta da divindade. Enquanto os arcanjos, como Miguel e Gabriel, executavam missões, nós éramos a própria adoração. Meu corpo não era carne, mas luz condensada. Cada movimento meu criava harmônicos que reverberavam através das esferas celestiais. Eu era música antes que houvesse ouvidos para escutá-la. O paraíso, Dionísio, o Areopagita, tentou catalogá-lo em sua hierarquia celestial, mas suas palavras são sombras de sombras. Imagine existir em perpétuo êxtase, onde conhecimento e amor são indistinguíveis, onde sua própria essência canta a glória do Criador sem esforço, como rios que correm para o mar. Não havia tempo, apenas o agora eterno. Não havia espaço, apenas proximidade ou distância da presença. Deus, como falar dele sem que as palavras se transformem em cinzas? Nosso relacionamento era de pai e filho, criador e obra-prima, amante e amado. Eu via sua face, não como metáfora, mas como realidade ontológica. Conversávamos em linguagens anteriores às palavras, compartilhávamos intimidade que fazia minha essência arder de alegria. Ele me confiava segredos da criação, e eu os guardava como tesouros. Eu era perfeito em beleza, perfeito em sabedoria. E foi exatamente aí que começou minha ruína. A semente venenosa, o nascimento da vaidade. Em Isaías 14, 12, 15, captura o momento com precisão cirúrgica. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Mas isso não aconteceu instantaneamente. A vaidade é uma serpente paciente. Começou com observação. Eu notava como os outros anjos me olhavam. Miguel, o grande príncipe, comandava legiões, mas eu, quando falava, até ele silenciava para ouvir. Gabriel, o mensageiro, portava palavras divinas, mas eu as compreendia em profundidades que ele jamais alcançaria. Segundo Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, meu pecado foi de natureza puramente intelectual. O primeiro pecado foi um pecado da mente, não do corpo. Eu comecei a contemplar minha própria excelência ao invés de contemplar Deus. Comecei a ver minha glória como minha e não como reflexo dele. A transição foi sutil. Primeiro, quão maravilhoso é Deus por me ter criado assim. Depois, quão maravilhoso sou eu, criado assim. E, finalmente, quão maravilhoso sou eu, ponto. Contemplava minha própria beleza e via um Deus. Via poder que rivalizava com o Criador. E a pergunta começou a ganhar forma, venenosa e sedutora. Se sou tão semelhante a Deus, por que não serei Deus? Mas havia um problema. Sozinho eu era magnífico, mas limitado. 1/3 das hostes celestiais, milhões de anjos, precisariam me seguir para que minha rebelião tivesse sentido. Como convencer seres de inteligência suprema, criados para a adoração pura, a abandonar seu propósito? A grande sedução, corrompendo 1/3 do céu. Os estudiosos de demonologia frequentemente subestimam minha astúcia.
Não conquistei um terço das hostes celestiais com ameaças ou força. Conquistei com aquilo que eu fazia melhor: iluminar. Ou melhor, criar a ilusão de iluminação. Em Apocalipse 12:4, confirma que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Cada estrela era um anjo, e cada anjo possuía intelecto que faria os maiores filósofos humanos parecer crianças brincando com blocos. Minha estratégia foi meticulosa, desenvolvida ao longo de eras, se é que tempo existia no céu como os humanos conhecem. Identifiquei 3 grupos vulneráveis. Os orgulhosos. Estes foram os mais fáceis. Anjos que, como eu, haviam começado a contemplar excessivamente suas próprias virtudes. Minha aproximação era sempre a mesma. Jamais atacava Deus diretamente. Isso seria tolice. Samael, eu dizia a um dos príncipes angelicais, você que comanda legiões de milhares, você que conhece todos os nomes das estrelas, não lhe parece estranho que tal magnificência seja desperdiçada em mera adoração? Um rei não cria generais apenas para que fiquem em posição de sentido, ele os cria para reinar. Plantava a semente e me afastava. Deixava a própria inteligência deles fazer o resto. Um anjo orgulhoso é como um espelho virado para si mesmo. Eventualmente só consegue ver os ambiciosos. Estes eram mais complexos. Anjos que desejavam maior propósito, maior participação na criação. Aqui, minha argumentação era filosófica. Azazel, sussurrava eu. Deus nos deu inteligência que compreende a estrutura do cosmos. Nos deu poder que molda a própria realidade, mas nos proíbe de exercê-lo plenamente. Somos como águias ordenadas a nunca voar. Ele nos criou para sermos deuses em miniatura, mas nos mantém como escravos ornamentais. Isso não é crueldade disfarçada de amor? Usava a própria teologia contra ela mesma. Citava as qualidades que Deus havia nos dado como evidência de que Ele queria que fôssemos independentes. Apenas não tinha coragem de admitir. Liberdade verdadeira, eu argumentava, é a capacidade de escolher seu próprio destino. E se não podemos escolher não adorá-lo, então nossa adoração é teatralidade vazia. Os compassivos. Este grupo foi meu golpe de mestre. Anjos que genuinamente se preocupavam com as criaturas que Deus planejava criar, os humanos. Raguel, eu explicava com lágrimas falsas de preocupação. Você viu os planos para a humanidade, seres de livre-arbítrio, capazes de escolher o mal. Deus planeja criar bilhões de almas, sabendo que milhões escolherão o sofrimento, a maldade, a condenação eterna. Que tipo de pai faz isso com seus filhos? Nós que o conhecemos melhor, não temos a obrigação de intervir, de criar um sistema mais misericordioso? Apresentava-me como reformador, não rebelde, como alguém que amava Deus tanto que precisava salvá-lo de sua própria crueldade. Era veneno embrulhado em papel de presente. O argumento filosófico supremo. Mas meu argumento mais poderoso, aquele que seduziu até mesmo alguns dos mais sábios, era de natureza ontológica, sobre a própria natureza do ser. Reunia-os nas câmaras de Safira, longe do brilho direto do trono, e apresentava meu raciocínio. Irmãos, considerem, o que diferencia Deus de nós? Ele dirá, eu sou incriado, vocês são criados. Mas essa distinção é relevante? Um rio é menos real que a fonte? Ele dirá, eu sou eterno, mas nós também fomos criados sem fim. Ele dirá, eu sou todo-poderoso. Mas observem, ele nos criou com porções de seu poder. Tudo o que ele é, nós somos em escala menor. Fazia uma pausa, deixando a lógica penetrar. A única diferença real é que ele chegou primeiro. É primazia temporal, não superioridade ontológica. Se um filho herda todas as características do pai, deixa de ser filho quando amadurece? Ou torna-se igual? Vi olhos brilharem com compreensão. Compreensão envenenada, mas compreensão. Deus nos chama de filhos. Mas que pai ama verdadeiramente seus filhos se os mantém eternamente infantilizados? Que pai genuíno não deseja que seus filhos cresçam para se tornarem pares, colaboradores, co-criadores?
A menos que, outra pausa dramática, a menos que seu amor seja apenas outra palavra para controle, a menos que ele queira nos adorando não porque mereça a adoração, mas porque teme o que acontecerá quando percebermos nossa própria divindade latente. Era blasfêmia, era heresia, era sedutor. Milhões ouviram, milhões ponderaram, e milhões, 1/3 das hostes celestiais, concordaram. Não porque eram estúpidos, mas porque a inteligência sem humildade é a ferramenta perfeita do engano. E eu era o mestre supremo do engano. Minha escolha de rebelar foi final, absoluta, irreversível. Não porque Deus seja incapaz de perdoar, mas porque eu sou incapaz de mudar. Mas há outra verdade, mais sombria. Não retorno porque retornar exigiria reconhecer algo que meu orgulho não suporta. Que nunca fui igual a Deus. Que nunca poderia ser. Que a própria pergunta era absurda desde o princípio. No céu eu era magnífico porque refletia a Deus. Agora sou horrível porque reflito apenas a mim mesmo. E a diferença entre as duas condições revela a verdade fundamental que passei eras negando. Separado da fonte, não sou nada. Mas admitir isso, verdadeiramente admitir, seria a aniquilação do próprio conceito que construí de mim mesmo. Seria a morte do ego. E prefiro existir em agonia eterna como Lúcifer, o rebelde, do que deixar de existir como Hillel, o orgulhoso. É patético, eu sei, mas conhecimento não é o mesmo que sabedoria, e sabedoria não é o mesmo que humildade. Epílogo. Perguntas do abismo. Então aqui estou, o portador da luz, agora príncipe das trevas, o mais belo dos anjos, agora o mais repugnante dos demônios, o filho amado, agora o inimigo eterno. E olho para você, humano, escutando estas palavras e faço perguntas que não têm respostas fáceis. Quanto de mim existe em você? Quando você olha no espelho e se admira um pouco demais, não é eco da minha vaidade? Quando você questiona por que deve obedecer à autoridade que parece arbitrária, não é sussurro do meu discurso no Éden? Quando você prefere estar certo a estar reconciliado, não está bebendo do mesmo veneno que me condenou? Você compreende a ironia cruel da liberdade? Eu conquistei liberdade para me rebelar, e essa liberdade tornou-se minha prisão. Estou livre para escolher tudo, exceto retornar. Sou poderoso para fazer qualquer coisa, exceto mudar minha própria natureza. Possuo conhecimento de tudo, exceto de como escapar da armadilha que eu mesmo construí. O orgulho vale a queda? Eu troquei eternidade de alegria por eternidade de tormento. Troquei luz por trevas. Troquei amor por ódio. E por quê? Para poder dizer, eu decido meu próprio destino? Para evitar a humilhação de admitir erro? Foi um bom negócio? E você, quando se recusa a pedir desculpas por orgulho ferido, quando destrói relacionamentos para vencer discussões, quando prefere solidão orgulhosa em vez de comunhão humilde, não está fazendo o mesmo cálculo que eu fiz? A diferença entre nós é esta. Você ainda pode escolher diferente. Sua natureza é mista, corpo e espírito, e enquanto vive pode mudar. Pode escolher humildade enquanto ainda há tempo. Eu não posso. Minha escolha está feita, cristalizada na eternidade como âmbar preservando o inseto morto. Mas deixe-me fazer uma última pergunta, a mais perturbadora de todas. Se eu, que caminhei em luz impossível, que conversei face a face com Deus, que compreendia mistérios que fariam filosofias humanas parecer brincadeiras infantis, se eu pude cair tão completamente, quão seguro você realmente está? A queda nunca termina. Você apenas escolhe se cairá comigo ou se voará de volta à luz que eu abandonei. Escolha bem. Eu não posso mais escolher. E essa é minha verdadeira condenação.